Nosso assunto, isso. O nosso assunto é isso. Ah, nós temos Twitter também. Deixa eu passar o meu aqui para vocês. Peraí. Nossa, mas eu sou lerdo nesse troço. Então, o meu Twitter está sempre aberto à disposição de todo mundo. Funciona. Funciona assim. Qualquer coisa, você entra no nosso grupo do Telegram específico para isso e eu te dou uns toques. Conforme o clima muda, principalmente se for mais frio ou mais seco, você tem que fazer umas pequenas adaptações. Mas é só me passar aí o esquema que eu te mando a real. Não é tão difícil, não. Tem que fazer umas adaptações, tem, mas não é difícil, não. Agora vamos falar do porta-avião, certo? Esse novo porta-avião, cara, ele não é bem uma prioridade da federação, não, sabe? Não é bem uma prioridade da federação, não, Pedro Henrique. Vai ser construído, mas os russos não estão com muita pressa, não. No momento, a prioridade dos russos é afundar o porta-avião dos outros. E como eles sabem o tanto que é fácil afundar o porta-avião, eu acredito que enquanto os russos não tiverem um sistema de inteligência e interferência eletrônica 100% eficiente, eles estão chegando perto disso, certo? Eles estão chegando perto disso. Quando eles tiverem um sistema de interferência eletrônica 100% confiável, aí eles vão apressar o porta-avião. Mas, por enquanto, eles estão mais preocupados em afundar o porta-avião dos outros. O que faz sentido, né? Porque a Rússia, no momento, ela não precisa projetar o próprio poder militar. Ela tem que se defender do poder militar dos outros, certo? Ela tem que se defender do poder militar dos outros. Então, assim, no momento, Pedro, não é uma prioridade da Rússia, não. Vão fazer, claro, mas não é uma, uma, uma prioridade assim. Certo? Não, eu passo para vocês. Esse negócio que eu me leio é tranquilo. Isso. Ah, nós temos TikTok também, eu esqueço disso. Nossa, ainda bem que. Ana Valéria, você vale seu peso, mulher. Que eu sou muito lerdo. Aí, aqui, ó, gente, nosso TikTok, inclusive a gente precisa ter 1.000 seguidores nele. Para quem precisa de 1.000 seguidores, estou sendo bastante lerdo. A gente precisa de 1.000 seguidores para poder fazer live por lá. Ficaram sim. Eles só vão voltar a valer alguma coisa, Pedro, quando o sistema de interferência eletrônica for 100% eficaz. E aí é difícil, né? Então, nossa, eu vi aquilo, gente do céu. Mas é aquele tipo de coisa. A federação, ela tem um esquema de luta e o objetivo é estratégico. O objetivo é estratégico, então, né? Mas, enfim. Boa noite, Anitta. Nossa senhora, essa coisa, pô, é ridículo demais da conta. Já que nós estamos falando sobre China, vamos falar sobre China. Alguém chamou o assunto, né? Vamos falar sobre China. Pessoas, eu passei o dia lendo sobre isso. De verdade, eu passei o dia lendo sobre isso, inclusive em sites chineses, jornais chineses, o Diário do Povo, que é o oficial do Partido Comunista. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa está feia. Não tá brincadeira. É, é... Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Ali é. Se a pessoa ainda confia no Ocidente, ela tem que ser muito inocente. Mas o fato, gente, é que a relação entre a China e os Estados Unidos está de longe no pior momento. De longe no pior momento, porque os americanos continuam com a empáfia de sempre. Estão falando 2025 vamos atacar a China. Eu acho que os imbecis juro que vão assustar a China, sabe? Juro que vão assustar. Só que a única coisa que eles estão fazendo é alertar os chineses. Certo? Eles falam abertamente, 2025, nós precisamos, nós queremos, os Estados Unidos precisam deter a China. Cara, eles só estão irritando a China, estão alertando a China. A China está investindo como nunca em defesa, como nunca em defesa. A China hoje tem uma marinha maior do que a dos Estados Unidos,
certo? Isso. Essa coisa desses vilarejos não tem importância tática nenhuma, né, Pedro? Certo? Não tem importância tática nenhuma. Então, sai, deixa os ucranianos entrar, igual uma armadilha, uma ratoeira. Deixa o rato entrar e você elimina o rato. É simples. É estratégico. Quem faz conflito para aparecer na TV é os americanos, cara. Certo? Eu vi isso. É complicado. Mas vamos voltar aqui. O problema nosso principal, você tem a questão do Irã, mas que é outra questão, você tem a questão da Arábia Saudita. Gente, a Arábia Saudita, vocês devem ter visto, a Arábia Saudita ameaçou os Estados Unidos com sanção. Não é que eles estão cada vez mais longe um do outro, não. A Arábia Saudita, o Bin Sultan ameaçou o Blinken com sanções. A Arábia Saudita está ameaçando os Estados Unidos com sanções. Você viu tanto que o jogo virou. Então, o que o Bin Sultan teve esses dias com o Blinken e ameaçou na cara dele, assim, ó, com sanções. Cara, isso mostra o tanto que o mundo mudou e o tanto que a Arábia Saudita é aquilo que eu venho alertando há muito tempo. O Bin Sultan é muito mais inteligente do que parece. E 1 milhão de vezes mais mal do que o Vladimir. Ele não é o Vladimir, não tem aquela paciência do Vladimir, não. Mas não tem mesmo. Ele não titubeia igual os chineses também não. Certo? Então, ali, gente, ali o negócio ali o negócio é complicado. Ali o negócio é muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Do ponto de vista geopolítico, vamos discutir geopolítica agora, são 4 fatores asiáticos a serem considerados. Certo? Isso, e eu amo o Scott Ritter, ele é muito bom. Primeiro, a Arábia Saudita é hostil. Hostil, forte, rica e determinada. É o inimigo que os Estados Unidos não podem se dar o luxo de ter. Por quê? Tem mais dinheiro do que a China e muito mais determinação do que a Rússia. E menos paciência do que o Irã. É o inimigo que você não deveria ter. É a Arábia Saudita. O Bin Sultan, ele odeia o Biden. Ele detesta o Biden. Ele tem nojo do Biden. Certo? Então, isso só piora as coisas. Além da Arábia Saudita estar pistola, o Bin Sultan, o príncipe, detesta o Biden com todas as forças. E por isso, na cara do Blinken, enquanto o Irã estava inaugurando uma embaixada, amiguinhos, forever, ele ameaçou os Estados Unidos com sanção. Quer dizer que ele não tem mais nenhum medo. Lembra que eu falei há cerca de um mês atrás que a Arábia Saudita e o Irã têm isso aqui? Eles têm. O Bin Sultan, ele não chegaria nesse nível de audácia sem ter algo que os Estados Unidos têm muito medo. E é isso. Eles têm. Gente, ninguém me convence o contrário. Eles têm. A Arábia Saudita tem, e digo mais, o Irã também tem. Certo? Eles têm, exatamente. Não, foi igual se você estivesse recebendo um cachorro. Igual se você estivesse recebendo um cachorro. A visita do Blinken na Arábia Saudita é igual se você estivesse recebendo um cachorro. Pouca coisa melhor. Um galgo árabe seria mais bem tratado pelo príncipe do que o Blinken foi. Compara com a recepção que o Irã teve, que a Venezuela teve no dia anterior. Com o Lula teve. Compara com o Blinken teve. Então, gente, esse povo, os asiáticos, certo? Esses asiáticos, eles levam a simbologia muito a sério. Muito a sério. O Irã está tendo um probleminha com o Afeganistão, certo? Não se deve negar o problema, mas ele está muito superestimado, certo? Não precisa, Pedro. Eles não querem que a guerra termine agora.
não faz sentido. O uso dos mísseis hipersônicos não é definido por princípios táticos, mas estratégicos. Quando se estiver precisando terminar a guerra de uma vez, eles usam. Eles têm centenas deles. É questão estratégica, tática e operacional, mais estratégica do que qualquer outra coisa. Então não faz sentido, não tem razão, sabe? Eles não lutam com emoção, lutam de maneira perfeitamente racional. Mas voltando ao caso chinês. Então, assim, a Arábia Saudita, os Estados Unidos têm que ficar espertos. Mas já? Ah. Mas não é possível. Ah, sim. Isso. Então, assim, não, então tá de boa, foi só às vezes acontece só no lugar. Então, pessoas, o que acontece é o seguinte: o inimigo que os Estados Unidos mais têm que ter medo, de verdade, não é a China. E não só os Estados Unidos. Eu vi uns caras falando economia mundial, a Tailândia, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, esse povo está enxergando tudo errado. O perigo para a economia mundial, o perigo para os Estados Unidos, o perigo é a Arábia Saudita, não é a China. É a Arábia Saudita. Deixa eu explicar por quê. É a Arábia Saudita e não a China. Primeiro, dinheiro por dinheiro, quem tem mais é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vendeu petróleo por quase 100 anos. E ao longo desses quase 100 anos, tá, que ele investiu muito, fez muita riqueza, pagou muita coisa na babesca, mas os árabes não são burros, não. Eles investiram esse dinheiro, eles criaram bancos, eles esconderam esse dinheiro, e ele está esparramado pelo mundo. Eles têm capacidade de quebrar qualquer banco desse planeta. E eles têm capacidade de quebrar a economia americana na hora que eles quiserem. A China não tem essa capacidade. A China poderia fazer o quê? Vender os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Isso criaria um problema sério para os Estados Unidos, mas não quebraria os Estados Unidos. A China poderia deixar de aceitar dólar. Isso criaria um problema grande para os Estados Unidos, mas não quebraria os Estados Unidos. Agora, a Arábia Saudita tem duas, não uma, duas maneiras de quebrar os Estados Unidos, na espinha. Primeiro, e aí você quebra a economia mundial inteira. É só simplesmente não vender petróleo em dólar mais. No instante que a Arábia Saudita fizer isso, a economia dos Estados Unidos já era. Já era, já era. E digo mais, incrivelmente, isso é interessante para o euro. Porque, não, tranquilo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A Arábia Saudita, se ela quiser destruir o dólar, e talvez ela já esteja pensando nisso, e não é por bondade, não. É porque ela quer substituir Nova York e Londres como centro financeiro. Ela vai ter que oferecer alguma coisa para os Emirados Árabes Unidos, se ela estiver pensando em unificação da península. O que ela poderia oferecer para os Emirados Árabes Unidos e embarcar no projeto saudita? Transformar Dubai no maior centro financeiro do mundo. A China não tem intenção de ser o maior centro financeiro do mundo. O negócio da China é comércio, não é finança. Agora, o negócio dos árabes é finança. Desde muito antes de Cristo nascer, o negócio dos árabes é finança. É um negócio que eles entendem muito. Os americanos não estão lidando com amador. Amadores são eles. Certo? Enquanto os ancestrais dos ingleses faziam sacrifícios humanos, os árabes já tinham uma civilização de 1.500 anos. Foram os árabes, na forma dos nabateus, que fizeram Petra, na Jordânia. Entendeu? Então, assim, isso é outro nível, é outro nível. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na hora, vamos imaginar que o Bin Sultan, o príncipe, aí vamos uma pergunta interessante sua, Ana Valéria. Vou ter que ler a pergunta, porque agora eu estou gravando essa segunda parte e postando ela à parte. A Ana Valéria fez a seguinte pergunta:
e quebrar o complexo militar dos Estados Unidos. Ele tem esse poder? Tem. Você sabe por quê? O poder do complexo militar dos Estados Unidos está alicerçado no dinheiro. Se os Estados Unidos não tiver dinheiro, eles não sustentam o complexo militar. Você acha que dá para sustentar 800 bases no exterior sem dinheiro? Não dá, cara. Não dá. Os gastos bilionários inúteis que eles estão fazendo sem dinheiro, não dá, cara. Certo? Exato, exatamente. Mas na hora deixa eu ler as perguntas da Cláudia e do Tiago, porque, como eu disse, esse eu vou colocar num vídeo à parte, então tem que ler a pergunta. Cláudia Mortari disse, e esse conflito entre China e Taiwan vai evoluir? Sim, eu vou explicar como e por quê daqui a pouco. Tiago Cunha, se a Arábia for para o BRICS e resolver, digamos, começar a aceitar a moeda dos BRICS, 20% que seja, já não derrubaria os Estados Unidos? Não, não derrubaria. Mas aí deixa eu responder essas duas perguntas na verdade, as três. Da Ana Valéria, sobre o complexo militar dos Estados Unidos quebrar. Da Cláudia, sobre a evolução do conflito entre China e Taiwan. E do Tiago Cunha, dessa questão da Arábia Saudita e dos BRICS. São três perguntas excepcionais. Vamos começar pela da Ana Valéria. Complexo militar dos Estados Unidos tem esse poder? Tem, porque eles dependem do dinheiro. Se o dólar deixar de valer, deixar de ser moeda de valor, os Estados Unidos não têm a mínima condição de manter o complexo militar deles. Os gastos caríssimos, as bases militares no exterior, as compras nababescas, tudo isso acaba. No momento que a Arábia Saudita decidir. E se o Blinken for um pouco inteligente, ele passou esse recado para o Joe. Pergunta da Cláudia. Conflito em China e Taiwan vai evoluir? Vai. A gente só não sabe se vai evoluir bem ou mal. Por um lado, os Estados Unidos estão forçando. Certo? Eles estão forçando. De maneira estúpida. De maneira perigosa. Gente, por tudo que eu li, e tem uns analistas bons que falaram as coisas boas, mas eu estou falando pelo que eu li na China. De site chinês, de fonte chinesa. Os chineses absolutamente não confiam no Biden. Não confiam, ele não é confiável. Eles acreditam a personalidade dele como estocástica e arrogante, certo? E não levam a sério o que ele fala. E dizem que ele é ofensivo. A fala dele dos Estados Unidos é ofensiva. Então, os chineses simplesmente fecharam os canais de comunicação com os Estados Unidos. É aquilo que nós comentamos ontem, né? Quem sã consciência confiaria naquele homem? Quem sã consciência? Então, é aquilo que nós comentamos ontem. Não tem mais canal de comunicação. A China não vai receber o Black, nunca não vai receber o Blink, não vai receber nenhuma autoridade americana. E provavelmente vai parar de atender até telefone do Joe. Porque eles consideram ele ofensivo, estocástico e não confiável. Portanto, conversar com ele é inútil. Se é inútil conversar com ele, eles não vão conversar. Certo? É simples assim. Certo? Exatamente. Rússia e China. A tal parceria imparável. Tal parceria imparável. Olha, a questão toda é a seguinte. Cuba, Egito e Cazaquistão. Deixa eu explicar como essas três coisas operam dentro da parceria russo-chinesa. Em Cuba, a China está montando uma central de espionagem. Só que a China não tem essa tecnologia toda. Só um país tem tecnologia para isso, e não é a China. Se é que vocês me entendem. Não é a China. A China tem bastante tecnologia, tem computação poderosa, inteligência artificial poderosa, mas vocês sabem que eu pesquiso esse negócio de interferência eletrônica, inteligência artificial há muito tempo. E o país capaz de fazer isso não é a China. Agora, Leila, você está dizendo que ao invés de entregar panda, o urso que os chineses estão colocando em Cuba é outro? Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. É exatamente o que eu estou dizendo. A parceria entre a China e a Rússia, ela não pode ser enxergada da superfície.
da superfície, exatamente. Você tem que ir nos sites russos, no Ministério da Defesa, das Relações Exteriores, aquelas entrevistas chatérrimas. É lá que está a informação. É lá que estão os comentários. Num site brasileiro, nunca leio os comentários. No site chinês ou russo, sempre leio os comentários. É lá que está a informação. Então, esses dois estão cooperando no caso. Aí, bom. Esses dois estão cooperando muito no caso de Cuba. Eles estão cooperando sim. Como eles estão cooperando no caso da Nicarágua também. E estão cooperando no caso do Irã. No caso do Irã, além desses dois, também tem no caso da Venezuela, né? Esses dois, além desses dois, China e Rússia, tem o Irã. Então, o Irã, Cuba não precisa de engenharia, certo? Cuba não precisa de engenharia, Cuba tem bastante. Agora, a Nicarágua precisa, e a Venezuela precisa de mais. Então, o Irã também está participando, é tripartite. O país que aparece, normalmente é a China, às vezes a Rússia, mas são os três, certo? Bolívia, o tio Patrushev mandou recado. Se os americanos se engraçar, eles vão ter que lidar com consequências um pouco mais ferozes. E a presidenta do Peru, ela é tão covarde que colocou uma lei no Congresso para ela poder governar de fora do Peru, que ela se borra de medo de acontecer com ela o que aconteceu com a Janine Áñez, da Bolívia. Ela se borra de medo, ela é uma covarde. Aquela mulher é uma covarde, não é só uma golpista covarde. Propôs uma lei para governar o Peru do outro lado dos Estados Unidos. Né? O Irã não tem medo, não. O Irã não tem medo, não. Certo? Então, assim, na boa. A América Latina, eu vejo o pessoal ali falando, nossa, o Lula colocou um alvo nas costas, o Pedro lá da Colômbia, não sei o quê, tá tudo muito ruim. Gente, vou ser honesto com vocês. Não tenham tanto medo assim, não. Tá tudo resolvido. Sabe? Pode ainda não estar 100% operacionalizado, mas está tudo resolvido. Concordo com o Luiz Henrique. Cuba precisa de energia. Certo? Então a Venezuela, com costa quente, agora a Venezuela tem costa quente. E o próprio Irã vai fornecer a energia que Cuba precisa. Cuba tem muito a oferecer para a Venezuela. Cuba tem cientista, professor universitário, médico, engenheiro. Certo? O Irã vai fornecer engenharia para produtos. Então, as coisas na região do Caribe estão sendo resolvidas. O que os Estados Unidos estão tentando fazer é ocupar o Peru e o Chile com duas estratégias diferentes. O Peru é intervenção direta. Vai acabar dando em guerra civil. No Chile, é o Boric, que eu falei que era uma besta desde o início. Certo? É uma besta. Um maconheiro inútil. E não dá para esperar muito do Chile, não. Agora. Mas o Chile pode ser convencido a segurar a onda, igual o caso do Peru. Esses dois países, principalmente o Peru é muito pobre. O Peru não pode se dar ao luxo de perder a China. Simples assim. O Peru não pode se dar ao luxo de perder a China. Os Estados Unidos não são o parceiro principal do Peru. Não são mais importantes. Não é dos Estados Unidos que o Peru depende. E imaginar que 1.000 marinas vai fazer diferença no país que é o Peru, isso é bobagem. Então, o jogo está sendo jogado. Certo? Na América do Sul, e principalmente no Caribe, as coisas estão se resolvendo a uma velocidade muito grande. A data, isso, exatamente, é um país lindo, as águas são maravilhosas. Eu até fiz um fio sobre Cuba. País show de bola. Pode investir em turismo, pode investir em medicina, né? Empresa farmacêutica. Então, eu creio que a América Latina, apesar de ter muita gente preocupada, nervosa, cara, a América Latina, não vou dizer que está suave, mas está bem encaminhada. As coisas não são. Por isso que eu não gosto desses catastrofistas, gente. Nossa Senhora, as pessoas desesperam. Será que essas pessoas não
não entendem que os outros podem ficar desesperados, angustiados. O que você ganha com isso, gente? Certo? Então, assim, cara, é esperar a reunião dos BRICS. Irã entrando, fantástico, fantástico, significa que perdeu completamente o medo. Estão armando para o Petro, sim, mas a China e a Rússia estão contra desarmando. Então, não vai ser igual você está acostumado a fazer, não. Sabe por quê? Os Estados Unidos são ridículos e previsíveis. Eles agem sempre da mesma maneira. Como eles agem sempre da mesma maneira, há quase um século, os outros países sabem o que esperar e sabem o que fazer. Perfeito? Sabe o que esperar e sabe o que fazer. Forçar para tentar derrubar o Petras, forçar para dar um golpe no Equador, na prática já até deram, né? Ou forçar para fazer os Estados Unidos controlar o Peru, e aparentemente está controlando. Mas a China vai reagir. A China vai reagir, ela não vai perder o litoral da América do Sul de bobeira, não. Uma região que ela precisa estrategicamente. Ela não vai entregar o litoral da América do Sul de bobeira de jeito nenhum, gente. Certo? A minha mãe assiste muito a Spam TV. Eu assisto a Press TV. E realmente, é o que eu falo, isso é um sinal de que provavelmente são mais de 20, Pedro. São mais de 20. Sabe? No total, as belonaves construídas, que vão ser construídas esse ano pela federação, de todas as classes, são mais de 20. Certo? Então, assim, a Colômbia, a luta está sendo travada e a gente não está numa situação ruim. Não está numa situação ruim. Não vai ser fácil para os Estados Unidos dar golpe. Certo? Aí, ó, a Arábia Saudita entrando na rota da seda, a chance de ela entrar nos BRICS aumenta enormemente. Tem coisa acontecendo, gente. Daqui até agosto, o submundo das notícias, da diplomacia internacional, vai pegar fogo todos os dias. Os Estados Unidos vão dar chilique, vão dar ataque, vão mandar europeu para falar bobagem, para bostejar, os jornalistas para bostejar na internet, mas é a hora de ficar tranquilo. As coisas estão acontecendo. A Arábia Saudita mandou real para os Estados Unidos. O Irã mandou a mensagem claríssima para a entidade sionista. Cara, eu já tive em Calama. Calama, deixa eu só ver se eu confundo. Calama é aquela cidade que fica perto de São Pedro de Atacama, né? Cidade feia que nem desgraça, mas grande, né? Onde tem uma mina. Já tive nesse lugar. Calama, é isso. Deserto do Atacama, assim, perto de São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama é uma gracinha. Calama é uma porcaria de uma cidade feia que nem não sei o quê. Coruja naquele lugar. Quente durante o dia, gelado durante a noite. Mas tem um céu lindo aquelas bandas, muito lindo. Sim, sim, Calama Pô, Calama é uma cidade tensa, né? Sim. Ela só é feia, mas ela é próspera, isso é indiscutível. Foi um dos lugares mais bonitos que eu já tive na minha vida, Felipe. Foi o Atacama. Um dos lugares mais bonitos que eu já tive na minha vida. Eu sou doido para ver aquele fenômeno que ele floresce. Eu vi na internet, não deve ser verdade, mas às vezes que eu tive lá, é só areia, pedra mesmo. E aquela vegetação que parece musgo, mas eu sei que não é musgo, que é muito bonita, que tem perto de vulcão. Muito bonito. Aqui é um dos lugares da América do Sul que eu mais recomendo. Fora o Brasil, só perto para a Patagônia. A Patagônia é mais bonito que aquilo, mas é o único lugar na América do Sul mais bonito que aquilo, que é o Complexo Atacama, é a Patagônia. Então, assim, a Arábia Saudita, como eu venho dizendo, é ela que os Estados Unidos devem temer. Só que os americanos é tão burro, que eles acham que o inimigo deles é a China. Cara, exato. Exatamente. São dois lugares extraordinários nesse planeta. O, Sim, Pedro, faz parte dentro das 20 belonaves que estão fazendo. Mas algumas com mais ênfase do que outras, porque no momento elas não precisam tanto de helicóptero. Eles precisam de coisa para destruir continentes e porta-avião. Então é principalmente corveta, fragata, coisa que pode levar o Circo e o novo Quinjal. Certo? É principalmente isso. Então, as belonaves de transporte não são bem a prioridade, não.
prioridade é belonaves de destruição. E faz sentido, né? Porque está para enfrentar uma potência naval, então eles têm que se cuidar primeiro melhor nisso. E tem que ter belonave menor para proteger o litoral da Sibéria, que é imenso e pode ser acessível via o Ártico, então eles têm que proteger bem aquela região. Então, grandes projetos assim vai ter que esperar até 2026, 2027. Mas, enfim, sim. A lógica deles no momento é investir pesadamente em interferência eletrônica, inteligência artificial, traduzindo o sistema de pele inteligente, e, no caso da Marinha, muito mais que belonave de superfície, submarino. Inclusive para combater os submarinos americanos, que são. O porta-avião americano, para a Rússia, não é mais ameaça. O que ainda é ameaça para a federação são os submarinos. Então, a própria federação está priorizando a construção de submarino em relação à belonave de superfície, o que é compreensível diante das atuais circunstâncias e diante do fato de que a federação tem que ajudar a proteger a Coreia do Norte e a China. Certo? É uma aliança. É uma aliança. Que, como eu disse, tem que ser vista na profundeza das coisas. Não necessariamente na superfície. Agora, voltando ao caso da China. Primeiro, não, isso aí acho que nem os russos levam isso mais a sério. Certo? Nem os russos levam a contraofensiva mais a sério. Já era. Hoje foi o de sempre, Ana Valéria, pelo que eu vi, o de sempre. Deram com os burros na água. Eles estão usando cada vez mais o Suhoi 25, cara. Eu vi muitos vídeos de hoje mesmo do Suhoi 25. Porque o que sobrou para os lucros? A tal contraofensiva, principalmente tanque, né? E aí os tanques estão desembestados, e eles usam artilharia, patético, artilharia, drone, destrói os tanques, tudo. Ou se os tanques estão em linha, se usa o Suhoi Su-25, já era. Já era. A aliança entre o Irã e a Venezuela está cada vez mais eficaz e efetiva. Então, o mundo mudou, gente, o mundo mudou. Quem não entendeu foram os Yankees. E é isso que eu falo. Eles estão forçando. Os chineses, de verdade, pelo que eu li no Diário Popular, que é o órgão oficial, e nos principais jornais da China, que tem matéria em inglês, eles simplesmente não estão levando a sério, cara. Eles só estão se irritando. Exatamente, eles só estão se irritando. Só estão se irritando com o Biden. A China está disposta a ir para o pau. Certo? A China está disposta a ir para o pau. Esse é o perigo. Quer dizer, os americanos entenderam errado os sinais. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar da realidade goiana. Certo? Eu tenho um transtorninho. Meu transtorninho é de comunicação social. Eu tenho dificuldade de entender o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão pensando. É transtorninho, vocês sabem disso. Então, a gente aprende, à medida que a gente tem consciência que tem um transtorninho, a gente vai desenvolvendo, para tentar passar como uma pessoa normal. E aí, uma coisa que eu entendi, que a gente tem que saber ler os sinais. Certo? Ler os sinais é a diferença entre não passar uma impressão terrivelmente errada e fazer um amigo. Certo? Você tem que ler os sinais. É importante ler os sinais. E para quem é normal também, eu acho que é importante ler o sinal. Os Estados Unidos não estão sabendo ler os sinais. A China está sabendo. Os Estados Unidos não estão. Primeiro, deixa eu só explicar esse ponto aqui, que eu acho importante. O perigo para os Estados Unidos não está na China. O perigo para os Estados Unidos está na Arábia Saudita. Eles têm que ter medo, e muito medo, da Arábia Saudita. Certo? Eles têm que ter medo, muito medo da Arábia Saudita. E eles não estão entendendo isso, que o medo eles têm que ter da Arábia Saudita, não da China. A China, gente, é um país de comerciante, entenda a diferença. A Federação é um país de guerreiro. A Arábia é um país de financista. A China é um país de comerciante. Desses três, o menos disposto a fazer guerra é comerciante. Você não destrói seu cliente. Simples assim. A China tem uma paciência muito maior, não tanto quanto a da Rússia.
mas tem muito mais paciência do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem muito mais dinheiro do que a China. Está muito mais bem preparada. E a Arábia Saudita, lembra que eu falei que eram duas formas da Arábia Saudita destruir os Estados Unidos? Falei, uma é deixar de aceitar dólar para comprar petróleo, mas tem outra. A Arábia Saudita tem centenas de bilhões, tem trilhões de dólares em posição financeira nos bancos e financeiras dos Estados Unidos. Quer dizer que se a Arábia Saudita, debaixo dos panos, inicia uma corrida aos bancos, ela quebra por dentro a economia dos Estados Unidos. Certo? Não, gente, é óbvio que ele vai ganhar a eleição. Certo? Não interessa quem vai ser o candidato. Em tempo de guerra, um candidato à situação não perde. Ainda mais na Rússia, ainda mais o Putin. Então, nem precisa preocupar com a eleição. Certo? Exatamente. Então, eles acham que a Arábia Saudita é um poço de gasolina com um camelo do lado. A Arábia Saudita tem aquela coisa que começa com B e termina com Ica, né? Começa com um bom e termina com Ica. A Arábia Saudita tem aquilo. Podem ter certeza, a Arábia Saudita tem. A Arábia Saudita tem trilhões de dólares em posição em banco do Ocidente. E a Arábia Saudita tem petróleo. E pode deixar de vender esse petróleo em dólar a qualquer hora que ela quiser. Então, os Estados Unidos deveriam estar tremendo de medo da Arábia Saudita, não da China. O problema dos Estados Unidos não está na China. Exato. Se entrar no BRIC, aí que foi embora o boi com a corda mesmo. Certo? Aí que vai embora o boi com a corda mesmo. Então, os Estados Unidos não estão entendendo os sinais. A Arábia Saudita está nervosa, já ameaçou os Estados Unidos de sanção. Gente, ameaçar os Estados Unidos de sanção não é só empáfia, não. É perder completamente o medo, perder completamente o medo. Os Estados Unidos é um valentão. Ele se alimenta de caos e do medo do caos. Isso quer dizer que a Arábia Saudita não está mais com medo dos Estados Unidos. Vai ser o quê? O Stalin? Stalin governou de 28 a 56. Ele passa o Estado. Ele vai passar o Estado. Acho que não passa o czar Alexandre II, mas passa o Estado. Mas vamos lá. O caso dos Estados Unidos. Lendo errado o sinal. Não bastasse não está entendendo o que está acontecendo na porta deles, que é o fato de que a Arábia é um inimigo muito pior, muito mais perigoso, muito mais determinado e com muito mais raiva deles, certo? E com muito mais motivo para ir para o fight, porque tem aquela questão do Oriente Médio que nós já comentamos várias vezes. O príncipe quer ser califa, ele não quer ser só rei, ele quer ser califa. E para isso ele vai ter que entrar em Jerusalém. Eu mandei no grupo a fala do Erdogan. Vocês devem ter visto, eu mandei no grupo a fala do Erdogan. O Erdogan textualmente diz o seguinte: não podemos perder a Palestina. Se a gente perde a Palestina, a gente vai perder Jerusalém. Se a gente perde Jerusalém, a gente perde Medina. Se perde Medina, a gente vai perder Meca. Mandei hoje, Ana Valéria, lá no nosso grupo. Falou, se a gente perde Meca, a gente vai perder o santuário sagrado. Então, o Erdogan nunca fez um discurso tão pró-Palestina igual ele fez hoje. E o Erdogan, gente, ele é turco. Dá para você confiar no árabe, mas não dá para você confiar no turco. Quando um turco fala uma coisa dessa, é porque ele já pensou 50 milhas na frente, certo? Ele já pensou 50 milhas na frente. Se o Erdogan fez uma postura abertamente pró-Palestina, eu também achei, Emerson, foi um discurso mais contundente que o Erdogan já fez sobre essa questão. Ele, com todas as letras, não foi apoio ao Palestina igual foi antes das eleições, não. Porque se aquilo fosse só jogada de cena, fosse só mise-en-scène, fosse mais gente falar, os palestinos vamos ajudar. Não. Ele foi claríssimo. Ele chamou a Umar para a guerra. Essa é a ideia da jihad. Ele chamou a Umar para a guerra. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Ele chamou a Umar para a guerra. Ele literalmente falou, a gente tem que libertar a Palestina,
e Jerusalém Oriental e Al-Aqsa por qualquer meio e urgente. Certo? Exato, cara. Então você teve num dia o Bin Sultan ameaçando os Estados Unidos com sanção e tratando o Blinken igual se trata um cachorro. No outro dia, o Erdogan fez um discurso extraordinário, cara, extraordinário. Aquele discurso, tipo, I have a dream. Eu juro para vocês, eu li as falas do Erdogan e falei, porra, esse é Martin Luther King. Isso é Martin Luther King, com todas as letras, na frente de milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Com todas as letras, ele chamou a Guerra Santa. O Erdogan não faria uma coisa. Ele não é um moleque, gente. Aquele é um turco. Um turco, gente, um político turco. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um político turco é o tipo de gente que num quarto de preto, escuro, sem nenhuma janela, com luva de boxe, coloca agulha, coloca linha na agulha e faz bordado em cambraia. Isso é um turco. Então tá, mais poderoso é o Erdogan. É o Bin Sultan. Mas o mais arguto, o que não entra para perder, e ele não entra para perder mesmo, é de longe o Erdogan. O Erdogan está muito pistola com os Estados Unidos e está pistola também com Israel, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Até um ano atrás, a Turquia era um Egito da vida, um cachorrinho fraudiqueiro dos israelenses. Aí ele começou a associar o terrorismo curdo com os israelenses, isso fez o papo. A relação com a OTAN e com os Estados Unidos está cada vez pior. Está abrindo, não é uma estrada, não é uma avenida, não é uma fossa entre a Turquia e os Estados Unidos. Como está abrindo uma fossa ainda mais profunda entre a Arábia e os Estados Unidos. E uma fossa entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se isolando. Aí entra a questão do Azerbaijão. A Rússia precisa do Azerbaijão para chegar naquele país, a Síria. O Irã precisa do Azerbaijão para chegar na Síria. Um indo pelo norte, um vindo do leste. Os dois precisam passar do Azerbaijão e precisam passar na Turquia, que é aliado do Azerbaijão. Então, o que está acontecendo? O Erdogan tem o poder que tinha antes do terremoto? De forma nenhuma. Mas o Erdogan ainda manda no Azerbaijão, ainda controla o próprio território. Então, todo mundo precisa da Turquia. Todo mundo precisa do Azerbaijão. Certo? Então, provavelmente, assim, ó, a Rússia, com certeza, falou, gente, ó, o Azerbaijão tá, como se diz em Goiás, peidando na farofa. Mas eu estou aqui falando, não, cara, deixa. Esquece, vamos resolver na paz, vamos ficar tranquilo. E vocês podem usar o nosso território deles. E assim, se Turquia e Azerbaijão estiver ali nos esquemas, a coisa para os Estados Unidos fica horrível, absolutamente horrível. E agora que o Erdogan está falando claramente, gente, o discurso do Erdogan foi uma chamada para jihad. Ele chamou o mar para o pau, falou, gente, é a hora. Jerusalém tem que ser retomada. Então, a situação para a entidade sionista nunca teve tão ruim assim. Aí a questão da Armênia. A Armênia vai ter que ser anexada, gente. Sinceramente, eu não vejo outra maneira. Vão ter que ser anexada. Exatamente, eu também concordo. Eu também concordo. A Turquia está fazendo na OTAN o mesmo papel que o Reino Unido fazia na União Europeia. Mesmo papel. Certo? O mesmíssimo papel. Só tá para perturbar. Só tá para encher o saco. O Erdogan nitidamente já entendeu. Ele sabe com quem pode contar e com quem não pode. E se os Estados Unidos estão tentando dar um golpe no Erdogan, por que o Erdogan... Gente, é isso que os americanos querem dizer muito burro. Você está tentando derrubar o cara e espera que ele seja seu amigo? Ou espera que ele não saiba, que ele não pressinta? Como os Estados Unidos perderam a Arábia Saudita? Os Estados Unidos perderam a Arábia Saudita, primeiro, quando apostou errado, apostou no cavalo errado. Eles não imaginavam que o Bin Sultan era o maior candidato a ser rei. Eles apostou no cavalo errado.
Então, só isso já lascou tudo. Mas não satisfeito em ter apostado no cavalo errado, eles tentou passar o Bin Sultan para trás e implementar uma revolução colorida, uma primavera árabe na Arábia Saudita. Esse cara é novo, deve ser burro. Vamos passar ele para trás. Cara, sim, sim, sim. Não, exato, exatamente. Aquilo não foi acidente de jeito nenhum. Aqui foi, não digo que foi russo, até que foi ucraniano, mas trabalhando a favor da Rússia. Aquele prejudicou a Europa demais da conta, vocês não têm noção do tanto que aquilo prejudicou a Europa. Prejudicou muito a Europa. Refino de petróleo, produção de fertilizante, plástico, de munição, tudo foi pro saco. A amônia é certa coisa demais, gente. Nossa Senhora. Então, assim, gente, na real, os Estados Unidos, ninguém fala um A. O silêncio, não, Valéria, o silêncio é uma coisa interessante. Ah, sim, sim, sim. Eu entendi, aquele específico. Sim, prejudicou só a Europa. Agora, o da Turquia foi feito para tentar lascar o Erdogan mesmo. Aqui ele tem dedo curdo e israelense. Vou dizer uma coisa para vocês. Os Estados Unidos, não sei se pela arrogância, pela cegueira, sim, foi sabotagem. Não, sabotagem. No caso da Turquia, curdo e israelense. Só fez, gente, o que Israel e o que os Estados Unidos fizeram contra a Turquia, desde sempre, mas principalmente no último ano, só fez o Erdogan ficar mais irritado. E só conseguiram irritar um inimigo poderosíssimo. É aquilo que eu já disse, gente. A Turquia é a 11ª economia do mundo e é a maior economia do Oriente Médio. O PIB da Arábia Saudita é de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. O PIB da Turquia é 3 trilhões e 100 bilhões de dólares. Repita, a Turquia é a 11ª economia do mundo e a maior economia do Oriente Médio e a segunda maior economia do mundo islâmico, só perde para a Indonésia. Eu não sei o que eles acham que a Turquia é, o que ela representa, mas assim como eles estão entendendo tudo errado na Arábia Saudita, eles também estão entendendo tudo errado no caso da Turquia e do Erdogan. Eles fizeram e estão aumentando a raiva de dois inimigos que eles não têm condição de enfrentar no momento atual, que é o Bin Sultan e o Erdogan. Os Estados Unidos não têm, no momento atual, nenhuma condição de enfrentar nenhum desses dois. E o que os Estados Unidos fazem? Despreza, ofende, sabota, tenta dar golpe. Cara, sério. A diplomacia dos Estados Unidos é feita por um imbecil, de verdade. Aquilo não pode ser profissional, aquilo é um bando de moleque. Um bando de moleque. O Partido Democrata é governado por moleque. É a única explicação que eu tenho, gente. Por moleque sem noção. Sabe o jovem, classe média alta, de cidades tipo Curitiba, Recife, Porto Alegre? Sabe, é isso, cara. Eles têm uma noção completamente equivocada do poder deles e do poder dos outros. E é nesse sentido que a questão da China é complicada. Eles entendem que a China é um inimigo, concordo. Eles entendem que a China é inimigo, eles entendem que a China é inimigo, mas a China não é, cara, de verdade. A China não tem motivo para ser inimigo dos Estados Unidos. A China quer fazer negócio. Agora não mais, né? Eles estão sendo alertados que os Estados Unidos querem fazer guerra com eles. Cara, se você quer realmente fazer guerra com o país, a última coisa que você vai fazer é alertar ele com 2 anos de antecedência. Isso é básico. E aí, o que me parece é que os chineses ficam incrédulos. Tipo, será que eles realmente são tão burros? Será que eles realmente são tão burros? Não pode. Eles estão na nossa cara nos ameaçando de uma guerra que eles querem fazer contra a gente daqui a 2 anos. Com a capacidade industrial de engenharia da China, em 2 anos, cara, dá para fazer coisa demais, dá conta para, né, se preparar. Eu também acredito nisso, Anitta. Ele é o pior tipo de mentiroso. Que acredita na própria mentira. Sim, a questão dos semicondutores. Certo? Fala, fala. No caso do Trump,
No caso do Trump. Primeiro, porque aí a gente tem que relativizar isso aqui, porque o que ele quer é dar a impressão que o Biden, além de ser incompetente, é um bunda mole. Certo? Eu não acredito que ele vai invadir o México. E também não acredito que ele ignore que não dá para invadir a Venezuela, não nas atuais condições. Mas o que, que ele quer, antes de qualquer coisa? Passar para todos os americanos a impressão de que ele é um homem e que o Biden é só um bunda mole inútil e incompetente. A questão é mais a eleição dos Estados Unidos do que geopolítica. É de verdade. É muito mais eleição americana do que geopolítica. O cara tá. Só, gente. Você tem que ser homem com essas ameaças nossas. É aquela conversa de cuecão, né? Cueca velha, pinto velho. É, é ridículo, ridículo, ridículo. Mas não estão preparando para invadir a Venezuela, não, nem vão invadir o México. O que ele quer é passar para todos os americanos a impressão de que, não, com certeza, com certeza, com certeza. O Trump é muito mais sinofóbico do que o Joe. Para a China, o Trump seria bem pior do que o Joe. Se já é ruim com o Joe, com o Trump seria pior. Certo? É exato, exatamente. É para consumo interno. O que ele está querendo fazer é para eleição. Então, Biden é incompetente e também acredito, também acredito. Não que corra o risco da gente desenvolver ou da Argentina desenvolver, pegar os dois países que têm tecnologia para isso. É que os ursos vão trazer para cá, né? Vão trazer para cá. É isso, exatamente. Exatamente, Elivaldo, eu acredito exatamente nisso. Eles pegaram o conselho principal do Sun Tzu, conheça você mesmo e é o inimigo, e estão fazendo o contrário. Eles desconhecem a capacidade real que eles têm hoje e não têm a menor noção do que são os adversários. Na verdade, gente, na verdade, vamos ser honestos aqui, os Estados Unidos não têm se mostrado capazes sequer de entender que o perigo é a Arábia Saudita e não a China. Se você não consegue sequer, se você não consegue sequer identificar o que te ameaça, porra. Tipo, vou dar um exemplo, eu sei que é roceiro, mas para vocês entenderem. Aqui em Goiás, nós temos essencialmente dois tipos de cobra. Jaracuçu, que é um tipo de jararaca, e cascavel. Certo? Jaracuçu e cascavel. Esses dois tipos de cobra dificilmente convivem. A jaracuçu dá do meio do mato, em áreas úmidas. A cascavel dá em cerrado aberto, em áreas secas. Então, dificilmente elas estão juntas. Como eu trabalho na roça, eventualmente, eu tenho uma perneira e uma bota 7 léguas. Quando eu vou para a região de mato fechado, ou de brejo, será que o Kennedy está falando muito contra o Biden pode ser o candidato? Pode ser. E ele está disputando a candidatura do Partido Democrata, né? O Biden não tem condição, não sei se ele tem condição de terminar o mandato. Ele não tem condição de terminar o mandato. Então o Kennedy está querendo se colocar como patriota, essas bobagens também. Aquilo é para marcar território. Ah, meu filho lutou contra a minha vontade. Que contra a vontade? Ah, pelo amor de Deus. Vai achar que os outros é idiota daqui até na casa do. Tá, exato, cara, ele está senil. Mas igual eu estava falando. Então aqui a gente tem Cascavel e Jaracuçu. A roupa para você ir no local que tem uma é diferente. Se você vai numa área de brejo, você usa bota 7 léguas. Bota 7 léguas é horrível para você trabalhar, mas te mantém protegido contra as cascavéis. Se você vai contra a Jaracuçu. Agora, se você vai numa região de campo aberto, aí você pode usar uma botina comum e uma perneira. Ela não vai ser boa para te proteger contra a Jaracuçu. Só que não tem Jaracuçu em campo aberto. Então você tem que, pelo menos, identificar o seu inimigo. Os Estados Unidos, no atual momento, são os maiores inimigos deles mesmos. Essa disputa dentro do Partido Democrata, entre o Kennedy e o Joe, é ruim. Não bastasse isso, você tem a disputa entre os democratas e os republicanos. O país está internamente convalescendo
Porque o que aconteceu? Mês passado, para apoiar a extensão do aumento da dívida, o Partido Republicano exigiu que não se desse mais ajuda aos pobres. Por que o Partido Republicano fez isso, perto da eleição? Porque ele sabe que essa conta vai ir para o Biden, não vai para eles. O americano médio, gente, com todo respeito, ele é muito burro. Vocês não têm noção do tanto que o americano médio é sonso. Vocês não têm noção do tanto que o americano médio é sonso, do tanto que ele é burro. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão tentar pegar os tickets de alimentação, que está salvando a vida de milhões de americanos, e não vai ter mais. Certo? Não vai ter mais. A conta disso não vai para os republicanos. Lá não tem propaganda eleitoral. A conta disso vai para o Biden. A narrativa, o Biden está muito mais preocupado em mandar dinheiro para a Ucrânia. Exato, estou falando dos candidatos. Ele está muito mais preocupado, o Biden está muito mais preocupado em mandar dinheiro para a Ucrânia do que alimentar o próprio povo. Foi uma exigência dos republicanos, mas é uma conta que vai cair no colo dos democratas. Então, o país está ameaçando se dissolver em guerra civil, porque as facções querem ganhar a eleição. O Kennedy boicotando o Biden, que ainda é presidente, para ser o indicado pelo Partido Democrata, e o Trump boicotando o próprio país porque quer ser o presidente. Cara, internamente, se você tem uma guerra interna se preparando, ou arriscando-se a virar uma guerra civil, qual que é a chance de você enfrentar um inimigo poderoso? E pior, como eu disse várias vezes, os Estados Unidos sequer estão entendendo que o perigo para eles não é a China. A China quer paz, a China quer todos os motivos para ter paz, a China quer fazer negócio. Ela quer continuar produzindo e vendendo para os Estados Unidos. É só o que a China... Gente, a China é um país de comerciante. Nunca foi expansionista. Ah, mas a China avançou sobre o Tibete, sobre a Mongólia, sobre Guangxi, no sul, sobre a Manchúria. Não! Os manchus invadiram a China e depois foram sinificados. Os mongóis invadiram a China, depois foram sinificados. Os tibetanos invadiram a China, depois foram sinificados. Ué, deixa eu tentar aumentar aqui. Certo? E depois foram sinificados. Foi isso que aconteceu. A China nunca foi expansionista. Ah, mas a China expandiu seu território. Sim! Os países que invadiram a China viraram chinês. Quem invadiu a China virou chinês. Guangxi, na época muito obrigado pela dica. Eu dei uma aumentada aqui. Não. Guangxi, uma região no sul da China, habitada pelos Taokadais, ela tentou invadir a China. A dinastia Song do Sul invadiu a China. Depois virou chinesa. Tibete, lá pelo ano 1000, 1200, invadiu a China. Depois virou chinês. Certo? É essa que é a questão. O pessoal do Turquestão, de Xinjiang, dos uigures, invadiram a China. Depois virou chinês. Os mongóis, todo mundo que invade a China vira chinês. Porque são civilizações menos avançadas tecnologicamente. Entra num país muito mais avançado, muito mais antigo e adota o costume. Resultado, virar chinês. Não é que a China se expandiu. Não. Os povos que invadiram a China viraram chinês. Então, a China não é um país de gente guerreira. A Rússia é. A Rússia é. Exatamente. A Rússia é um país de gente guerreira. A China não. Então, é muito fácil manter a paz com a China. Ela nem quer passar a perna nos negócios. O negócio dela é o ganha-ganha. Mas não. Assim, não sei qual que é o problema dos Estados Unidos. Quem foi a anta que alguma... Eu sei, foi o Brzezinski. Foi o Brzezinski. Exatamente. Todo mundo, né? Interior do Japão, Filipina, Coreia, China, Rússia. Mas olha só, foi o Brzezinski inventou aquela noção, sabe, pueril de criança. Ah, o choque de civilizações. Ele cria civilizações lá, não sei o quê. A nossa civilização é a civilização da liberdade. A China vai ser a nossa... Gente, por que a China vai ser uma ameaça aos Estados Unidos? A China não é uma ameaça aos Estados Unidos. A China é para ser um parceiro dos Estados Unidos.
Só que não, os Estados Unidos encaram qualquer um que quer ser independente como uma ameaça. Sério, o que o Brzezinski achou? Que a China está se preparando para invadir a Califórnia? Cara, o negócio é que a China não vai ficar de joelho. Isso era óbvio. Mas não ficar de joelho não quer dizer ser seu inimigo. Eu vou ser amigo só de quem me obedece. Então, os Estados Unidos têm uma noção completamente distópica de mundo, sabe? Absolutamente não proativa. E não dá para conviver. Não dá para conviver. O Xi Jinping entendeu isso, cara. O Xi Jinping entendeu isso. Sabe, ele entendeu. Falou, cara, não dá, não dá. Não tem jeito de conversar com esse homem. Não tem jeito de conversar com essa civilização, com esse país, com essa cultura. Não dá. Não dá. E eles estão se preparando para o pior. É claro que eles têm que se preparar. Gente, Geraldo Vandré falou, ó, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. O que vocês acham que os chineses vão ficar fazendo? Esperando os americanos chegarem em Taiwan? Hum, não sei quem aqui, acho que o Pedro falou da questão dos semicondutores. Eles tinham uma ideia de que sem os Estados Unidos, a China não seria ninguém, porque não tem tecnologia. Que burrice. Exatamente, o lance do roubo, é aquilo que a gente comenta sempre. O Ocidente vive de roubar. A China de fazer negócio. O Irã é o povo reputado mais honesto que tem no mundo. A Rússia quer viver em paz. E sabe que roubar os outros é o pior caminho para você conseguir a paz. Certo? Então, não vai entrar nesse jogo do Ocidente. Não vai entrar. Não adianta, ela quer ser meu parceiro no crime, na ladruagem? Não, cara, não quero. E aí os Estados Unidos, você pode ver, esses países todos. Os Estados Unidos fizeram eles de inimigo. Não era necessário. Igual eles estão fazendo Turquia, e pior de tudo, estão fazendo a Arábia Saudita de inimigo. E eles não estão vendo, cara. Um belo dia, quando a Turquia apelar de vez, né? Ou quando a Arábia Saudita chutar o pau da barraca, ah, meu Deus, como pôde? E é capaz de eles falarem isso honestamente, sem ter entendido. Eles simplesmente não estão percebendo onde está o perigo. Não estão percebendo. Eu vi um artigo, acho que alguém postou no canal. Ou. Não foi no canal, não. Em que o cara fala mais ou menos o seguinte, ó. A China é parceira de Israel, a China está propondo a paz com Israel, está fazendo um bom caminho para Israel. É um americano. Fala, que cara idiota. A China nem sabe quem que é Israel. A China sabe que Israel é um problema. O que a China está fazendo, e o americano não entendeu, é o seguinte. Falou, ó, Irã, Arábia Saudita, faz o que vocês têm que fazer. Nós precisamos nos livrar da cunha. Mas a gente ainda acredita no sistema ONU. Então, deixa a entidade continuar existindo. Certo? Deixa a entidade continuar existindo. Do ponto de vista chinês, faz todo o sentido do mundo. Para que desaparecer com o país? Não é uma cultura chinesa fazer isso. Sim, exatamente, exatamente. Agora, é óbvio que os americanos não entenderam. Esse analista mesmo, que falou com tanto, né? Parece até um cara inteligente, mas falou bobagem, cara. A China não vai apoiar Israel, a China não vai abandonar a Arábia Saudita e o Irã para apoiar Israel. Mas não vai mesmo. A China precisa se livrar da cunha que o deserto de Negev israelense representa para ela própria, cara. A China quer fazer a passagem da Ásia para a África. Como é que ela vai fazer isso com aquela cunha lá no meio? A dizer que a China tem todo o interesse na manutenção de Israel, cara, isso é torcida, não é análise. O cara está torcendo, não está analisando nada, ele está torcendo. Não é que a China quer a obliteração de Israel, isso ela não quer. Mas ela também não quer o deserto de Negev impedindo ela de fazer a conexão com a África. Ela não quer os iranianos irritados.
Ela não quer os árabes irritados. Pronto, é só isso. Daí para achar que a China é parceira dos Estados Unidos, nossa senhora, gente, meu Deus do céu. Isso é um cara inteligente, um cara que escreve para grandes jornais. Mas que bobagem é essa, cidadão? É desinformação, exato. É igual o artigo no Seika que a gente estava comentando lá. Porra, como é que o cara escreve uma bobagem dessa? Como é que escreve uma bobagem dessa? De vez em quando, os caras que é bom, sabe que normalmente, né, tem uma opinião até bem fundada sobre as coisas, fala bobagem, escreve bobagem. Por causa de torcida, por causa de viés. Tem gente que ainda leva os Estados Unidos a sério. Essa que é a verdade. Né? Aí, a questão, você quer saber o que ilustra bem essa questão da construção civil? Você lembra quando eles falaram que a Evergrande ia quebrar? A Evergrande vai quebrar, crise, é essa, exato, eu estou falando desse artigo do Seika mesmo. Cara, que bobagem. A Evergrande não recebeu um centavo do governo e está recuperada. Nada como falou, se quebrar, vocês vão perder tudo, inclusive a vida. Pronto. Conversar com um bilionário é fácil, é só o bicho estar bem motivado. Simples. Não, sabe o que eu não entendi? Como aquilo foi parar no Seika? É isso que eu não entendi. Aquele artigo, gente, eu olhei aquilo e falei, não, gente. Aí depois eu li de novo, falei, não, eu posso ter, sei lá, né, deixado passar uma ironia. Mas não, o cara estava aparentemente falando sério, que bobagem. Nossa Senhora, que bobagem. Isso, que bobagem aquilo. Mas o cara é americano, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Acho que é isso. O cara, de verdade, eu não sei de onde ele tirou aquelas fontes, não sei de onde ele tirou aquelas informações. Eu sei que a análise dele tá tosca. Tosca. Eu vi, tá morando lá, né? Tá morando lá, na entidade. Mais um motivo para complicar as coisas. Então, de verdade, sinceramente, é muita estupidez para um país poderoso só. De toda forma, amanhã é segunda, eu comprei feijão para um cidadão e prometi entregar. Eu tenho que ir no correio entregar esse feijão. É, provavelmente. Já está procurando casa lá. Provavelmente não está sabendo que é o destino que o pessoal está planejando para eles, né? A esposa lá. Ah, Nossa Senhora, socorro. Cara, eu fico pensando, de verdade, esse canal nosso aqui, a gente troca ideia praticamente todos os dias. E, cara, é tão difícil assim. Como é que essas pessoas que são pagas para isso escrevem tanta bobagem? Você vê cara com 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, cara que escreve artigo para o New York Times. Cara, que bobagem. Que bobagem. Sim, na primeira. Depois, Anitta, você volta, que a primeira hora. Isso, Emerson, só pode ser. Na primeira hora, Anitta, a gente falou basicamente só sobre agricultura e cogumelo. Cogumelo foi no finalzinho, acho que entre 1 minuto 50 e 1 hora e 5. A gente faz isso porque a inteligência artificial não gosta da gente. Nossa live cai e a gente aprendeu que se a gente começar falando de um assunto, depois de mais ou menos 1 hora, trocar, a inteligência não pega. E a gente pode falar mais livremente. Então, se você voltar mais ou menos entre 1 minuto 50, 48 e 1 hora e 4, 1 hora e 5, tem informação sobre cogumelo. Inclusive, nós temos um canal no Telegram que fala basicamente sobre plantinha, essas coisas. Se você quiser entrar nele, vai ser muito bem-vinda. Deixa eu passar aqui o link. Você vai ser muito bem-vinda, certo? Deixa eu passar aqui para você o link. E aproveitando, isso, vai lá, vai ver a gente. E aproveitando, gente, amanhã é segunda, eu tenho que entregar feijão e eu tenho que acordar cedo. Eu estou acordando tarde, ontem eu acordei 7h30, hoje eu acordei já era mais de 7 horas também. Socorro de acordar tarde assim. Então hoje eu quero ver se eu consigo dormir mais cedo, né? E tem que dormir para acordar cedo. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Peço a quem não deixou like, que deixa, gente, ó, não custa nada, ajuda muito a gente. Tá? Um likezinho não machuca ninguém.
Sim. Isso. Além do likezinho não machucar ninguém e ser gratuito, quem quiser ajudar a gente, na boa, gente, pode ajudar sem medo, porque a gente precisa. Nós temos o Pix, que é o mesmo do PayPal. É isso aqui, ó. Se quiser ajudar a gente com qualquer valor, não se faça de arrogado. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. E um apoio eu vou ter que abrir porque eu não vim preparado. Eu esqueço isso sempre. Só um momento, rapidinho. Nossa, apoia-se. É esse aqui, ó. Nós temos uma meta de R$ 100 e já estamos em 55. É isso, eu estou sempre. Não, só deixa eu contar para vocês resumidamente, para não fazer, não gosto de. Essencialmente, as desmonetizaram, acabaram com nossos clubes e o dinheiro que a gente tinha está preso. Então, eu não recebi o que eu tinha, não estou recebendo mais, não estou sendo monetizado e não tem mais meus clubes. Eu não estou recebendo absolutamente nada do YouTube. Então, quem quiser ajudar, gente, de fato, eu realmente agradeço. Inclusive porque eu preciso. Certo? Mas amanhã vai ser um dia. Isso, qualquer coisa. Amanhã vai ser um dia. A minha irmã vai fazer, coitada. Minha irmã vai fazer uma colonoscopia no. Mas meu irmão, eu tenho que contar. Ainda bem que parece que no fim eu vou lembrando das coisas. Meu irmão teve o melhor dia desde que ele saiu do hospital. A minha prima, que é professora universitária, ela é doutora em enfermagem. O doutorado dela foi nessa área de curativo. Pela primeira vez, a minha prima elogiou a recuperação do meu irmão. Aquela bota ortopédica, que funciona quase como uma tala, aquilo fez uma diferença imensa. Claro, provavelmente o antibiótico é esquisito. Então, assim, a mistura daquela bota como antibiótico, eu acho que agora, finalmente, meu irmão está preparado para. Ele está no caminho de curar. Depois de 2 meses, né? De susto, de ter que fazer 2 cirurgias cardíacas. Mas finalmente, gente, e por isso, assim, eu acredito mesmo que muitos de vocês rezaram, que muitos de vocês oraram, fizeram prece, de acordo com a fé de cada um. Eu gostaria enormemente de agradecer cada torcida. Sim, sim, mas a questão, Ana Valéria, é ele não poder sair de casa. Minha prima falou para ele, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar, a mãe da minha prima, minha tia, leva ele e traz ele do serviço. Então, basicamente, eu só tenho que ficar quieto, sem mexer o mínimo possível, andar, eu tenho um bastão de caminhada que funciona como uma bengala, mas a tala, ele consegue andar sem encostar o pé no chão. A junção disso com os antibióticos, é claro que o que você falou foi isso, o psicológico dele está horrível, coitado. O psicológico dele está horrível. Quando ele poder, mas a perspectiva dele está melhorando, já deixa ele feliz, imaginando quando ele vai poder ter uma vida mais ou menos normal. Ele perdeu muito peso, mas isso é bom, porque ele estava bem rechonchudo mesmo, assim, e ele ter perdido tanto peso, perdeu 11 quilos, não é tão ruim assim, não. E, aliás, idealmente ele perderia mais uns 50 e ficaria melhor. É claro que ninguém quer perder peso por causa disso, mas ele precisa. Então, assim, finalmente, eu posso dizer que ele está melhorando, que ele de fato está melhorando. Então, hoje eu tenho a perspectiva de dormir, sabe, dormir, o sono dos anjos. Acordar no horário de sempre. Sim, o diabetes dele está controlado, o diabetes dele está muito controlado, né? Então, assim, finalmente, ele está bem. Sabe, ele não está curado, mas finalmente ele está bem. E dá para dormir, sabe? Assim, minha mãe também está mais tranquila. Então, assim, no modo geral, as coisas estão caminhando bem. Minha irmã vai fazer um exame, mas é colonoscopia, só é desagradável, né? Mas não é um trem assim que. Minha consulta também. Inclusive, minha tia me deu carona hoje. Falou, Leida, talvez na semana que vem já saia. Ela está mais preocupada com o endócrino do que com a vista. Então, é capaz do endocrinologista sair primeiro. Deixa eu até mostrar para vocês. Seguinte, estuda pelo SUS. O SUS da minha cidade funciona incrivelmente bem. Eu estava no SUS de Alto Rio Doce, Minas Gerais,
E aí, felizmente, olha só meu cartãozinho lindo. Ó, já já está transferido para Catalão. Então, agora é só providenciar tudo. Minha irmã é rotina. Parece que o médico, sei lá, se ela desconfiou um negócio de pólipo, por causa do exame que ela fez anteriormente, falou, vamos conferir. E aí, a minha irmã tem plano de saúde, né? Meu irmão também tem. Mas o SUS aqui funciona bem, gente. E aí ela vai para confirmar, é rotina mesmo, não é nada assim. É um exame normal, né? Como eu disse, é desagradável, tipo, bastante, mas não é nada que, né, vai dar certo. Funciona bem. Tem tem aquele, como é que é? O meu irmão faz também toda semana, aquele psicológico, CIAPs, CECAPs, negócio assim. É, as unidades de pronto atendimento. Aqui tem um hospital universitário, tem uma Universidade Federal, né? Tem um hospital universitário. Isso, tem um hospital universitário. Tem um hospital público municipal. Estão fazendo um imenso hospital regional estadual. Dois hospitais particulares muito bom, que atende pelo SUS. As pessoas vêm de São Paulo para fazer cirurgia cardíaca aqui. Cirurgia cardíaca, aquela de abrir o coração e fazer essas coisas tudo. Meu irmão fez. Então, assim, apesar da cidade ser pequena, a cidadezinha de 100 mil habitantes, a medicina aqui, gente, é muito boa. A medicina aqui é muito boa mesmo, de verdade. E dá para você viver com o SUS aqui, sem sofrer. Sabe? As coisas não saem assim para semana que vem, mas nem em particular sai. Então, graças a Deus, acho que as coisas estão muito bem encaminhadas. Eu gostaria de encerrar isso agradecendo a cada um de vocês, de verdade, sinceramente. E desejando que essa semana seja ótima para nós todos, né? Seja boa para todo mundo. E agradecendo a companhia, né, gente? Valeu a presença de cada um de vocês aqui. Boa semana que se inicia para todo mundo, certo? Até mais. Bem na hora que meu chá, acho que eu vou tomar a última dose. Não, ainda sobrou um pouquinho. Certo? Boa semana para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigado a cada um de vocês. Namastê. Axé. Salom. Salam. Paz e bem. Para todo mundo. Deixei para tomar. Tá quente, gente. Tá quente. Vou até. Eu sei que eu estou na fase de despedida, mas eu queria mostrar para vocês a temperatura. Tá quente. Depois de uns dias frios, quer ver? Eu deixei para tomar banho antes de dormir. Olha lá, ó. Quer ver? Olha lá, 19 graus. 19 graus, tá quente. Então, vou tomar meu banhozinho e dormir. Bom descanso para todo mundo, paz e bem. No nosso site sobre agricultura, qualquer coisa lá, e no nosso Geopolítica, nós estamos, claro, sempre lá. Mais vocês do que eu, né? Eu mais aprendo do que falo lá. Até mais, gente.